A gente sabe que existem muitas diferenças entre Rocinha e São Conrado, e muitas delas são visíveis. Os prédios, os moradores, a conduta da polícia e também a narrativa de segurança, além, é claro, do acesso a serviços indispensáveis, como o fornecimento de luz, água, saneamento básico, telefonia. Mas existem algumas diferenças que acabam passando desapercebido por quem mora nesses dois bairros tão próximos e também tão distantes. Segundo o mapa da desigualdade feito pela organização Casa Fluminense, um dos recortes que nos separa é a estimativa de vida. De acordo com os dados, quem mora na Rocinha tem 23 anos a menos do que os moradores do bairro vizinho, o bairro de São Conrado. Para conversar mais sobre o assunto, o FDR ouviu Guilherme Braga Alves, um dos integrantes da Casa Fluminense, que contou um pouco mais sobre o estudo. Nós fomos verificar qual é a idade média com que as pessoas morrem em cada um dos 22 municípios da região metropolitana. E depois disso, nós consultamos também os dados da Secretaria Municipal de Saúde para compreender como é essa desigualdade dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aí o que nós encontramos é que havia ali as menores idades médias ao morrer na região metropolitana, considerando os municípios, estava lá em Queimados, no município de Queimados, e a maior estava no município de Niterói. Quando nós olhamos para a cidade do Rio de Janeiro, nós percebemos que a menor e a maior idade média ao morrer eram vizinhas. Então a gente tinha a menor idade média ao morrer no Rio de Janeiro, estava no bairro da Rocinha, e a maior era a da região administrativa da Lagoa, que engloba São Conrado, Gávea, Lagoa, Ipanema, Leblon. E aí o que isso nos faz perceber é que na região metropolitana existe um padrão de diferenças, de desigualdades, e esse padrão está muito marcado do ponto de vista geográfico. A gente percebe que essas desigualdades estão bem reforçadas, então a gente vê geralmente indicadores muito ruins na Baixada Fluminense, infelizmente, e indicadores melhores nas regiões do litoral, assim. Então, especialmente o Rio de Janeiro e Niterói. No entanto, a gente também percebe, quando olha para dentro da cidade do Rio de Janeiro e descobre que as maiores diferenças na cidade e na metrópole toda, na verdade, estão ali na Rocinha e na sua região administrativa vizinha, né? Então a gente percebe uma diferença de 23 anos entre a Rocinha e São Conrado, que é seu bairro vizinho, e isso mostra bastante como as diferenças no Rio de Janeiro, às vezes elas estão muito próximas, estão muito coladas, são vizinhas. Então a gente tem uma diferença, a máxima diferença entre bairros na cidade é entre a Rocinha e Ipanema, que é uma diferença de 29 anos de idade média ao morrer. Em média, os moradores da Rocinha vivem até os 52 anos de idade, enquanto em Ipanema esse número chega a 81 anos, então a gente tem uma diferença muito grande, e é uma diferença que é percorrida em alguns minutos de ônibus, e a gente percebe essa enorme diferença na cidade. A resposta para esse número, para essa diferença, ela certamente passa pelo racismo estrutural, que permeia a sociedade brasileira, a sociedade fluminense e a sociedade carioca, né? A gente entende que esse racismo ele é um elemento que está constituindo, que é parte da estrutura que dá forma a essa região metropolitana, que dá forma a essa sociedade. A gente percebe uma falta de investimento em políticas públicas básicas, como, por exemplo, o saneamento, equipamentos de saúde, mas não somente, a gente também vê isso em relação à educação, à cultura, uma série de outros elementos. Além disso, e aí esse é um ponto importante que a gente precisa ressaltar, a segurança também está ali presente, ou a falta de segurança, né, e as ações do Estado estão ali presentes, porque num contexto de morte de jovens que é muito frequente, aí seja por meio da ação do Estado ou não, a idade média ao morrer acaba caindo. Então a gente percebe que espaços onde há uma maior existência de letalidade, seja... e aí no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem uma letalidade policial muito grande, né? Mortes causadas por agentes do Estado são números realmente muito altos, então isso também diminui a idade média com que as pessoas morrem. Quando a gente olha para o mapa da desigualdade como um todo,
a gente percebe uma série de elementos que juntos constituem essa diferença na Idade Média com que as pessoas morrem, e esses elementos são estruturais, são da formação da sociedade, da formação dos espaços. Então a gente tem as questões de falta de saneamento, falta de equipamentos de saúde, falta de equipamentos educacionais e de qualidade nessa educação, e educação para todos, né, com turmas mais vazias, com período integral. Então a gente tem esses elementos estruturais, mas a gente também tem outros elementos, como as políticas de segurança, que ainda insistem na lógica do confronto, da violência, da morte. A gente tem as mortes causadas nos transportes públicos e também por conta de acidentes rodoviários, e tudo isso também faz parte desse contexto que gera essa diferença de idade média ao morrer. A nossa equipe também foi ouvir, é claro, a opinião dos moradores em relação a esse triste dado trazido pela Casa Fluminense. E é o que você vê a partir de agora. Uma época que eu tive medo da minha vida ser encurtada por ser moradora de uma favela foi em 2017, quando começaram os confrontos do tráfico aqui na Rocinha e o exército entrou na favela para controlar a situação. E aí na esquina da minha casa, todos os dias de manhã, quando eu acordava para ir para a escola, tinha um soldado com um fuzil apontado para minha rua. E em vários momentos, em vários tiroteios, eu tive muito medo de estar na rua nesse momento e acabar perdendo a minha vida por conta desse processo que a gente passou em 2017. Então, esse foi um dos piores momentos que eu tive sendo uma moradora da Rocinha. Outra lembrança que eu tenho também, que eu tive medo de viver enquanto moradora da favela, foi na época em que o BOPE veio fazer as operações aqui na Rocinha para matar o BenTV. E aí naquele dia, era uma sexta-feira, eu tava na casa da minha tia porque minha mãe tinha ido trabalhar, e aí eu lembro da cena do BOPE chegando, eu moro aqui na parte baixa, no valão. E eram vários soldados, todos de preto, muito assustador. E naquele dia eu pensei, poxa vida, eu nunca mais vou ver minha mãe. Eu vou morrer hoje sem ver a minha mãe. E acabou que nessa operação o BenTV morreu, e aí deu início ao novo processo, né, do NEM aqui na Rocinha, na frente do tráfico de drogas. As dificuldades de ser moradora da Rocinha, de ser moradora da favela, elas vêm das coisas mais básicas. A gente vive um momento de pandemia onde está escrito em todos os lugares que a gente não pode sair de casa, mas a gente não tem uma coleta de lixo que venha até a nossa casa receber o nosso lixo. Então a gente precisa sim sair de casa para fazer o descarte do nosso lixo. E aí a gente começa a pensar, né? Tem um monte de fatores que me prejudicam em relação ao momento pandêmico. Por exemplo, eu não tenho água há 8 dias. E aí como é que eu vou fazer uma higienização das minhas mãos se eu não tenho água, eu não tenho recurso principal para fazer isso? Então, as dificuldades de ser moradora da favela, elas abarcam tudo. Elas abarcam todas as coisas. Transporte é precário para quem mora na favela, as opções de ônibus são muito reduzidas, e aí a gente tem a falta de uma coleta que abarque todas as pessoas que moram na favela. A gente tem problemas estruturais com água e luz, e quando a gente fica sem esses recursos, eles demoram para ser normalizados. É muito importante a gente se posicionar pensando nas coisas que a gente não tem, nas nossas falhas. E aí, assim, a gente consegue cobrar os nossos direitos enquanto moradores e cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Sobre sofrer preconceito enquanto mulher preta e favelada com relação aos meus companheiros de comunidade brancos, ele existe. Se a gente for falar que eu vou chegar num lugar e vou ser bem recebida, tal como a minha amiga branca, eu vou estar mentindo, porque não é uma verdade. E aí a gente tem que se colocar nesses ambientes com a maior cautela possível para que a gente não passe dos estereótipos, porque a favela é muito estereotipada o tempo inteiro. Então eu preciso me colocar em um lugar com uma vestimenta diferente, eu preciso me colocar em um lugar com um comportamento diferente, senão eu vou passar do estereótipo daquela mulher preta que é favelada e que grita e que se descontrola. E em vários momentos eu deixei de opinar, eu deixei de me colocar à disposição para fazer alguns movimentos porque eu tive medo e eu tive receio
de ser vista como uma moradora da favela que não respeita as coisas, que não respeita as pessoas, porque isso eu já ouvi várias vezes. Então, o preconceito, ele tá aí. O preconceito contra o favelado, ele existe. O preconceito contra a mulher, ele existe. O preconceito contra o negro, ele existe. E eu, enquanto essas três coisas, tenho que tomar cuidados redobrados quando eu vou frequentar lugares que não são os meus. Que não são os meus no sentido de que eu estou entrando nesse ambiente agora. Estou entrando num ambiente em que poucas pessoas que ao meu redor conseguem frequentar. Então eu sinto muito isso na universidade, eu sinto muito isso em espaços de debate de política. É isso. Então eu tenho que me colocar medindo os meus esforços para não perpassar nenhum limite em que as pessoas achem que eu vou ser uma pessoa que grita e uma pessoa que explode, sim. Eu não tenho muitos amigos que moram em São Conrado, mas é palpável, a gente olha e a gente vê que é muito mais fácil, a vida dessas pessoas é muito mais leve, porque elas não têm que lidar com uma série de fatores que a gente lida enquanto favelado, enquanto rocinhense. E aí a gente tem que se preocupar se vai ter água, se vai ter luz, se a gente vai conseguir sair na rua por causa de um tiroteio. Então isso torna a vida muito mais densa, a gente tem que estar sempre em alerta, a gente tem que estar sempre preocupado se a gente vai conseguir chegar em casa. E aí o morador de São Conrado, ele não precisa se preocupar com esses fatores, porque foi tudo assegurado para eles. E esse é meu principal ponto de vista com relação às pessoas que moram nos bairros ao lado, que não a Rocinha. Viver na favela, né, passa pela ausência de políticas básicas, né, de garantia, né, como está na Constituição. E aí se tratando de coisas bem básicas, saneamento básico, água encanada em casa, né, acessibilidade, não é, que os moradores passam, não é, a não ter totalmente, não é, porque são íngremes, irregulares, você nem sempre tem rampa, se locomover, não é, nesse processo é difícil, não é, ainda mais quando chove muito, você tem que sair de casa, então isso dificulta. A outra, não é, como já colocado no cotidiano, são os conflitos que se tem, não é, quando há, né, briga de facções na tentativa de tomar o território, e também da polícia, não é, quando ela faz suas incursões. Tudo isso dificulta. E dentro das outras são os preços caros que você paga, não é? Para quem mora, né, longe das ruas, né, do asfalto, e mora para dentro dos becos, as coisas se tornam mais caras, alguém tem que pagar, então isso dificulta. E a terceira são as violações de direitos, que nós temos, né, violações de direitos, né, desses grupos que eu falei, e do Estado como um todo. Não é? O Estado, ele viola todos os direitos, né, do morador de favela. O Estado, a Prefeitura, o Governo Federal, não é? As empresas de transporte violam os direitos, não é, o tempo todo. Então são essas dificuldades que nós temos, pelo menos assim eu vejo, né, nesse momento que nós estamos vivendo. De 23 anos a menos, quem mora no bairro de São Conrado, o Gávea, o Leblon, eu li essas informações no relatório do Casa Fluminense. Não é? Sim, assusta. Não é? Até porque já se tinha algumas informações anteriores, não me lembro de qual era a diferença, não é? Mas tem todo um quadro que faz com que a gente, morador de favela, principalmente pretos e pretas, tenha menor chance de chegar aonde que os não pretos, não é, que moram nos bairros mais abastados, têm condições. Então, o que eu diria é a desigualdade, o racismo, não é? São as políticas, né, de ausência, vou dizer assim, é uma política, né? Quando um determinado parlamentar, seja ele de qualquer esfera, ele se faz de omisso, ele faz ausente, ele contribui para isso.
né, para que o morador de favela, né, ele tenha esse encurtamento da sua perspectiva de vida, né? Então, isso contribui bastante também. Então, tem tudo a ver com políticas sociais que não chegam para todos e todas, em especial para os negros e negras moradores de favela. Não digo que tenho amigos, mas eu tenho amizade com algumas pessoas, né, que moram no São Conrado e, assim, eu tenho respeito por elas, né? Assim como elas também têm por mim, a gente troca mensagens de zap, eu recebo ligação, Firmino, como é que tá aí, tá precisando de alguma coisa, fala aí. Então, assim, é interessante, né? É respeito, né? Então é respeito e empatia, não é, pela realidade que a gente vive. São pessoas conscientes, críticas, são situações, né, financeiras diferentes, situações econômicas, sociais diferentes. Então, respeito isso. Claro que não posso dizer que é culpa deles, não é? Mas eu entendo esse lado. Agora, é claro que a gente está numa luta de classe, não é? Do meu ponto de vista. Então, desde o momento que eu respeito, espero que nós sejamos também respeitados. E aí, essa luta de classe é de fazer com que cada vez mais estejam sensíveis à nossa luta por direitos e equidade, né? Então, eu vejo assim. E o sentimento que eu percebo que eles têm é o do respeito, né, de que a gente, algumas, né, as pessoas que eu conheço, que têm amizade, sabem que né, a gente luta por melhoria da qualidade de vida e transformação social. Então isso se torna respeitável nesse sentido. Né, medo da vida encerrada são muitos. Eu acho que aí passa primeiro, eu acho que quando há conflitos, não é, entre grupos rivais, sendo você inocente, você está dentro de casa, você não sabe o que pode acontecer. Outra é incursões policiais, que acontece para toda, né, na polícia, você é considerado bandido, né? Todos os moradores são coniventes, são bandidos, não é? Então isso, não é, passa. Em outros momentos, às vezes, você está andando pelo beco, né? Dependendo da situação, você tem armas apontadas para você em determinadas situações. Então você não sabe o que pode acontecer, quem está do outro lado ali. Então são esses momentos que eu posso lhe dizer, não é, que se torna sempre tenso, não é? Como diz um ditado, né, antigo, sendo do interior, né, cochilou cachimbo cai. Então a gente tem que estar sempre atento a essas situações. Mas, primeiro, né, morador de favela ele vive preconceito, né, por morar na favela, né, que já é considerado um estigma, né, desde o seu surgimento, onde só tem preto, pobre, ladrão, pessoas, né, que não merecem confiança. Historicamente é isso, né, o surgimento das favelas, né, após a libertação dos escravizados, né, deu nessa situação toda que antes, né, o escravizado, ele, por ser diferente dos brancos, né, ele já sofria sem alma, e daí para frente. Bom, o racismo, não é que eu posso dizer que um preto favelado sempre sofreu e vai continuar sofrendo nessa sociedade racista, homofóbica e louca, não é, que nós temos aí. Então, o preto favelado, a preta, vai sofrer sim, diferente do branco. O branco vai sofrer o preconceito social. Agora, o negro e a negra, ele vai sofrer o racismo e o preconceito social. São duas coisas diferentes, né? O branco não sofre o racismo. Quem sofre o racismo é o preto, é a preta. E sendo morador de favela, isso aí, né, traz muito mais situações. Então, com certeza, um detalhe, se entra dois favelados, um preto
e um branco, não é, no mesmo, amigos, morando no mesmo local, no shopping center, numa determinada loja, o que vai acontecer? Segurança vão atrás do preto. Então isso já mostra um certo racismo, não é, seguido, né, do preconceito. Aí. Então isso já dá uma tônica do que nós sofremos, né, na sociedade. Assim, eu acho que as principais dificuldades que a gente tem na favela são os setores básicos, principalmente de segurança, quando a gente tem a presença de um projeto de insegurança do governo quando se trata com a favela. A gente fala muito forte sobre a presença da violência policial, fala muito forte sobre a ausência de saneamento básico, de saúde pública decente. Ainda mais em período de pandemia, quando a gente sente tão forte bater na favela, que literalmente as pessoas trabalham de um dia para no dia seguinte colocar o pão de cada dia na mesa. Quando eu penso sobre isso, eu vejo que cada vez mais a gente tem que combater essa estrutura, e cada vez menos pessoas estão preparadas para bater de frente com essa estrutura, com essa questão da desigualdade, com a questão da literalidade policial, com as pessoas negras e periféricas. Cada vez menos vai ter pessoas querendo sanar esse problema, e é o que eu falei, vão querer olhar para cá como problema, não olhar o crescimento da favela como um crescimento desigual, onde as pessoas buscam o espaço dela da forma que podem, sabe? E isso me gera um choque, me gera uma tristeza, uma aflição, uma frustração às vezes. Mas acho que a gente tem que bater de frente com essa estrutura racista, elitista, que assola não só o Rio, mas São Paulo, Bahia, do sul ao sudeste, ao nordeste, ao norte e ao centro-oeste do Brasil, e combater toda essa estrutura que cada vez mais persegue a favela e as pessoas que nela vivem. Acredito que por eu ser uma pessoa de pele clara, não ter a questão de ser uma pessoa retinta, mas ter as características, boca, nariz, essas coisas, eu não fui tão taxado, enquadrado dentro dessa sociedade que a gente tem hoje. Mas já cheguei a sofrer determinados preconceitos, mas não da mesma forma que uma pessoa retinta. E isso é uma experiência que a gente não deseja. Os seus traços são motivos de chacota ou discriminação. Eu tenho 2 grandes amigos que moram, até mais, acredito, pela minha experiência de vida, assim. Mas meu sentimento com o bairro, não em relação a eles, mas é que um bairro bastante elitista e preconceituoso pela forma como eles olham para as pessoas daqui. Não olham para os problemas daqui, e sempre olham para as pessoas daqui como os problemas. Então sempre vão taxar as pessoas que moram na favela como nós, como aqueles outros, e eles como eles, tratando essa distinção. E meu sentimento com esse bairro não é uma coisa muito boa, de muitas vezes de raiva, de estresse, por vivências, por experiências específicas, por estar ao redor dali e de alguma forma esbarrar com alguém que mora nesse bairro com uma mentalidade tão esdrúxula. Eu já tive medo, sim, de ter minha vida encurtada, ainda mais por se tratar de uma experiência na favela que, assim, de presença da violência policial muito forte, e pelas experiências que a gente tem aqui, por perda de amigos muito jovens, por toda essa desigualdade tão grande que a gente tem dentro das favelas.